Dormir mal após os 60 anos pode causar essas 5 doenças graves. Se você tem mais de 60 anos e acorda todos os dias cansado, com o corpo dolorido e sem vontade de fazer nada, saiba que isso não é apenas envelhecimento. É um sinal de alerta. Um pedido de socorro que o seu corpo está fazendo em silêncio. E, infelizmente, muitos ignoram esse pedido. O que começa com noites mal dormidas e aquela dificuldade para pegar no sono, pode acabar se tornando algo muito mais sério do que apenas cansaço. Porque dormir mal uma vez ou outra é normal. Mas quando isso se torna rotina, o corpo começa a cobrar. E ele cobra com juros altos. A insônia, o sono leve demais ou as noites interrompidas estão profundamente ligadas a doenças que destroem a saúde de forma silenciosa. A palavra nos ensina, em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas, inclusive para descansar. Mas muitos, mesmo cansados, não conseguem se entregar ao sono, e a cada noite perdida, envelhecem por dentro. Porque o sono não é um luxo, é um pilar. É durante a noite que o corpo se cura, que a mente se organiza, que a imunidade se fortalece e que o coração descansa. E é exatamente por isso que dormir mal depois dos 60 pode acelerar doenças graves, como problemas cardíacos, diabetes, falhas na memória, dores que nunca passam e até enfraquecimento do sistema imunológico. É como se o corpo parasse de se proteger. E eu quero que você me diga aqui nos comentários de qual cidade está nos assistindo. E escreva: minha saúde é prioridade, porque ela precisa ser. Principalmente agora. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar as 5 doenças mais graves que podem surgir quando o idoso não dorme bem. E você vai perceber que ainda é possível reverter esse quadro e recuperar suas noites de paz. Vamos começar entendendo o que acontece dentro do corpo quando ele não dorme como deveria. A falta de sono e o envelhecimento acelerado. À medida que os anos passam, o corpo já não responde da mesma forma. O que antes era uma noite bem dormida e restauradora, agora se transforma em horas, virando de um lado para o outro, com o cérebro aceso e o corpo cansado. E não é só uma questão de tempo. Existe um motivo biológico por trás disso. Com o avanço da idade, a produção natural de melatonina, o hormônio que regula o sono, diminui drasticamente. Sem ele, o corpo perde o compasso do descanso. Mas o impacto não termina aí. O sono profundo é justamente o momento em que o organismo realiza reparos silenciosos e fundamentais. É nesse estágio que o sistema imunológico se fortalece, que as células danificadas são substituídas e que os processos inflamatórios são controlados. Quando isso não acontece, o corpo vai acumulando desgastes invisíveis, como se estivesse sendo corroído por dentro. O que deveria ser regeneração vira sobrecarga. E o pior é que o corpo nem sempre avisa. Ele apenas dá sinais sutis. Um cansaço que não passa. Uma dificuldade para se concentrar. Um humor mais instável. A pele perde o viço, os músculos enfraquecem e até o raciocínio desacelera. Tudo isso está conectado ao sono ruim. Dormir mal não só atrasa o reparo do organismo, como acelera o envelhecimento em todas as áreas do corpo. É como se você tivesse uma oficina mecânica fechada no exato momento em que o carro mais precisa de conserto. O corpo quer se recuperar, mas a ausência do sono profundo o impede. E enquanto muitos se acostumam com esse ritmo, acreditando que é apenas parte da idade, o organismo vai se desgastando em silêncio. Como diz a palavra em Provérbios, o homem prudente cuida da sua casa, e o corpo é a nossa primeira casa. Deixá-lo sem descanso é como abrir a porta para a ruína. O que começa como um hábito desregulado se transforma em terreno fértil para doenças sérias que agem de forma lenta, mas implacável. É nesse cenário de fragilidade que surgem os primeiros sinais de que algo mais grave está se formando. E tudo começa pela mente. Doença número 5. A memória que vai se apagando aos poucos. No consultório, é comum receber pacientes que se queixam de esquecimento. Esquecem onde deixaram as chaves,
Trocam o nome dos netos. Não lembram se tomaram o remédio. À primeira vista, parece algo simples. Mas, por trás disso, muitas vezes, está a falta de um sono reparador. O cérebro envelhece mais rápido quando não dorme o suficiente. E o resultado disso é grave. A memória começa a falhar, o raciocínio fica lento e a mente perde agilidade. Atendi um paciente chamado Josias, 71 anos, aposentado. Ele veio acompanhado da esposa, que relatava episódios cada vez mais frequentes de confusão. Josias dizia que estava apenas cansado, que era coisa da idade. Mas, ao investigar, descobrimos que ele não dormia mais do que 4 horas por noite, com muitas interrupções. A insônia crônica já estava afetando a saúde mental dele de forma profunda. A ciência mostra que, durante o sono profundo, o cérebro remove toxinas e consolida as memórias do dia. Sem isso, a mente perde a capacidade de organizar informações. É como tentar guardar livros em uma estante desmoronando. Quanto mais dias assim, mais difícil se torna acessar o que foi vivido, aprendido e sentido. A perda de memória não acontece de uma hora para outra. Ela começa aos poucos. Pequenas falhas que se acumulam. Nomes, datas, conversas inteiras que somem como se nunca tivessem existido. Quando não tratada, essa condição pode abrir as portas para doenças como o Alzheimer, que roubam não apenas a memória, mas a identidade. E o mais doloroso é que muitos acham que é normal esquecer com a idade. Não é. O esquecimento frequente é um sinal de que o cérebro está pedindo ajuda. O descanso profundo não é apenas sobre relaxar, é sobre preservar a mente. Quando ele não vem, a memória se desfaz, aos poucos, em silêncio, como páginas arrancadas de um livro precioso. Doença. Número 4. O coração trabalhando dobrado, mesmo à noite. Enquanto a mente vai se apagando, o coração segue em alerta. Mesmo quando os olhos estão fechados, ele continua batendo com força, como se algo estivesse prestes a acontecer. E isso não é coincidência. Quando o corpo não descansa da forma certa, o coração é um dos primeiros a sentir. O sono mal regulado altera os batimentos, eleva a pressão arterial e desregula os mecanismos que deveriam proteger o sistema cardiovascular. No silêncio da madrugada, o organismo deveria estar reduzindo sua atividade, mas quem sofre com insônia ou acorda várias vezes à noite, mantém o corpo em estado de alerta constante. Isso obriga o coração a trabalhar dobrado, mesmo quando deveria estar recuperando forças. É como um motor que nunca desliga, uma máquina que gira sem pausa, até o momento em que quebra. Estudos revelam que adultos acima dos 60 anos que dormem menos de 6 horas por noite têm risco significativamente maior de desenvolver hipertensão, arritmias e até sofrer infartos. E o mais perigoso é que muitas vezes esses quadros são silenciosos. A pessoa acredita que está apenas cansada, mas por dentro o coração está lutando para manter o ritmo, sobrecarregado. Lembro de uma paciente que chegou ao consultório dizendo que o coração acelerava à noite e que acordava com falta de ar. Após exames, nada muito evidente foi encontrado, mas ao conversar mais, descobrimos que ela passava madrugadas em claro, preocupada com os filhos, revivendo mágoas antigas. Seu corpo não parava. O coração, então, respondia com estresse, como se estivesse enfrentando uma ameaça real. O descanso verdadeiro é o momento em que o coração se acalma, os vasos se dilatam e a pressão se ajusta naturalmente. Mas quando o sono é fraco, o corpo interpreta como se algo estivesse errado, e quem paga esse preço é o coração. A cada noite sem paz, ele se desgasta, e uma hora ele não aguenta mais. Doença. Número 3. Açúcar nas veias, mesmo sem comer doce. Esse esforço contínuo do corpo para funcionar sem repouso afeta também o controle da glicose no sangue. Muitas pessoas, mesmo com uma alimentação equilibrada, veem seus níveis de açúcar aumentarem sem entender o motivo.
A falta de sono é uma das causas menos percebidas, mas mais perigosas. Ela desregula a produção de insulina e torna o organismo mais resistente a esse hormônio, o que facilita o desenvolvimento do diabetes tipo 2. É comum escutar no consultório frases como "mas eu quase não como doce" ou "minha alimentação está correta". Mas quando pergunto como anda o sono, a resposta se repete: noites ruins, acordadas, agitadas. O corpo cansado entra em um estado de alerta que ativa o fígado, os hormônios do estresse, e aumenta naturalmente a liberação de glicose no sangue. Mesmo sem doces, o açúcar se acumula. Dona Elza, 65 anos, é um exemplo marcante. Chegou aflita dizendo que os exames de sangue estavam alterados e que já estavam cogitando começar a medicação. Conversamos, ajustamos a rotina do sono, introduzimos alguns alimentos calmantes e, semanas depois, a glicemia começou a ceder. O corpo dela só precisava de descanso para voltar ao equilíbrio. O que muitos não percebem é que o sono atua como um regulador natural do metabolismo. Quando ele falha, tudo sai do lugar. A digestão se desorganiza, o apetite aumenta e o corpo passa a estocar energia em forma de gordura, principalmente na região abdominal. Essa gordura visceral é silenciosa e perigosa. Está ligada diretamente a inflamações internas e ao risco de doenças crônicas. É por isso que muitas pessoas não conseguem emagrecer, mesmo com dieta, ou mantêm a glicemia alta, mesmo evitando açúcar. O problema está no corpo cansado, que perdeu a capacidade de se regular. O sono, quando negligenciado, vira um sabotador invisível da saúde metabólica. E a consequência pode ser muito mais séria do que se imagina. Doença. Número 2. Dores que nunca passam. Quando o corpo permanece em estado de cansaço prolongado, as dores começam a se instalar. Primeiro como um incômodo nas costas, depois nos ombros, nos joelhos, até que um dia a pessoa percebe que está sempre com dor. E nada parece resolver. Os analgésicos aliviam por algumas horas, mas o desconforto volta. Isso acontece porque a dor crônica muitas vezes está ligada à ausência do sono profundo, aquele que regenera os tecidos e acalma os sinais inflamatórios. Durante a noite, o corpo deveria liberar substâncias que combatem a inflamação e promovem a recuperação muscular. Mas quando esse processo é interrompido ou não acontece com qualidade, o resultado é um organismo inflamado, tenso, dolorido. A musculatura permanece contraída, as articulações não se recuperam e o sistema nervoso continua emitindo sinais de dor, como um alarme que não foi desligado. Lembro bem de uma paciente que vivia trocando de médico, buscando um diagnóstico para suas dores constantes. Nenhum exame mostrava algo fora do comum. Até que entendemos que o problema não estava visível nos exames, mas no que ela fazia, ou deixava de fazer, enquanto dormia. Ela não dormia mais do que 3 horas seguidas. Estava em vigília constante. Seu corpo, mesmo parado, não descansava. E a dor era a forma que ele encontrou de gritar. O que ninguém conta é que a dor que persiste também esgota a mente. A pessoa fica mais sensível, mais irritada, perde o ânimo e se fecha. O sono ruim vira dor. A dor vira desânimo. E o desânimo vira isolamento. É um ciclo cruel que pode ser evitado, mas é preciso agir. Se você sente dores constantes, precisa olhar com atenção para as suas noites. E saiba que existem caminhos naturais para quebrar esse ciclo. No nosso guia de receitas para não ficar doente, você encontra combinações de ervas e alimentos calmantes que ajudam o corpo a relaxar profundamente e acalmar os sinais de inflamação. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Cuidar do sono é cuidar da dor, porque sem descanso, até o remédio perde efeito. Doença. Número 1. Imunidade desaparecendo. Enquanto o corpo lida com dores constantes e o metabolismo tenta se ajustar, um outro sistema começa a falhar de forma ainda mais silenciosa: a imunidade.
O sistema de defesa, responsável por proteger contra vírus, bactérias e inflamações internas, depende diretamente da qualidade do sono. E quando esse sono é interrompido, superficial ou inexistente, o exército que deveria proteger o organismo simplesmente não aparece para a batalha. Dormir mal reduz drasticamente a produção de células de defesa. O corpo deixa de produzir com eficiência os glóbulos brancos, que são a linha de frente contra qualquer agressor. Com isso, infecções se tornam mais frequentes, gripes duram mais tempo e pequenas feridas demoram a cicatrizar. É como deixar a porta da casa aberta no meio da noite, esperando que ninguém entre. A fragilidade imunológica em idosos que não dormem bem é notável. Muitas vezes, o organismo começa a reagir de forma exagerada a estímulos simples, gerando alergias, inchaços e até inflamações de origem desconhecida. Não é raro que doenças autoimunes surjam ou se agravem em pessoas que vivem em privação de sono. E o mais impressionante é que o corpo tenta avisar. A pessoa fica mais sensível a mudanças de clima, pega resfriado com facilidade, vive com a garganta irritada ou sofre com infecções recorrentes. Esses sinais não são aleatórios. São mensagens claras de que o sistema de defesa está desorganizado. Uma paciente certa vez me disse que, depois que passou a dormir melhor, parou de ter aquelas gripes repetidas que a acompanhavam a cada 2 meses. Ela achava que era coisa da idade, mas era só o corpo cansado demais para se proteger. Sem descanso, o sistema imunológico desmorona. E nesse estado, qualquer doença encontra espaço para se instalar. É por isso que cuidar do sono é mais do que uma questão de bem-estar. É uma escolha pela vida. Uma escolha que precisa ser feita com urgência. Porque sem proteção, até o menor dos inimigos se torna uma ameaça séria. Dormir é obediência à vida. Quando o corpo não dorme, ele não apenas se cansa, ele se desorganiza, se enfraquece, se perde de si. Tudo aquilo que deveria ser restaurado durante a noite permanece em estado de espera. E com o tempo, essa espera se transforma em falha. A mente falha, o coração acelera, o açúcar sobe, a dor se instala e a proteção desaparece. É um efeito dominó que começa com algo que muitos ainda tratam como detalhe: o sono. Mas o descanso não é detalhe, é fundamento. Dormir bem não é um privilégio de quem tem tempo sobrando, é um dever de quem quer permanecer. E há caminhos para isso. Há maneiras naturais de reencontrar esse equilíbrio. Ajustes simples que, quando praticados com constância, devolvem a paz da noite e a força do dia. Como dizia Sêneca, não é o tempo que nos envelhece, são os hábitos que nos consomem aos poucos. E talvez o hábito mais negligenciado entre os idosos seja justamente o de se entregar ao sono com reverência. Como diz a palavra em Provérbios, até o sono do justo é doce, mas o inquieto vive perturbado, mesmo quando tenta descansar. Se você sente que suas noites não têm mais paz, que seu corpo está sempre em alerta e a mente nunca desacelera, é hora de agir. Não para dormir por dormir, mas para viver com plenitude. Porque o verdadeiro rejuvenescimento não está apenas em cremes ou dietas. Está no repouso que cura, no silêncio que regenera, na noite que prepara o corpo para continuar. E se você quer dar esse primeiro passo com sabedoria, conheça o nosso guia de receitas para não ficar doente. Nele, você encontra combinações naturais que acalmam, relaxam e ajudam o corpo a reencontrar o caminho do sono profundo e restaurador. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Cuide-se com consciência. Agora me conte, qual dessas doenças mais te preocupa? Escreva nos comentários. A sua experiência pode iluminar o caminho de outras pessoas também. Porque saúde compartilhada é saúde multiplicada. E cada escolha por cuidar de si é, na verdade, uma forma de dizer: eu quero viver bem, e por mais tempo.